No ano em que se celebra os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, a série de reportagens especiais da Gazeta do Sul chega à Serra Gaúcha, na cidade de Nova Petrópolis. Conforme a história, os primeiros imigrantes chegaram a Nova Petrópolis em 1858. Nova Petrópolis foi a terceira região a receber os imigrantes, iniciando por São Leopoldo, Santa Cruz do Sul, chegando à Serra Gaúcha. Os projetos de imigração avançaram com a nova legislação da província de Rio Grande. Assim, foram criadas 8 colônias, como Nova Petrópolis, fundada em 7 de setembro de 1858. Nova Petrópolis, né, ela é um contexto praticamente de fronteira, né, se for ver em relação à colônia de São Leopoldo, né. Ela é uma região mais afastada de São Leopoldo, que recebe ondas mais tardias de imigração, né. Então a gente tem alguns historiadores que dizem então que seria uma segunda onda da imigração, né, que nesse período. Então a gente recebe pessoas de diversas regiões do centro da Europa, né, não necessariamente só a Alemanha como ela é formada hoje em dia, né. Então a gente recebe renanos, pomeranos, boêmios. Então, todas essas populações estão vindo para cá, né? Além disso, a gente recebe imigrantes franceses, holandeses. Nós recebemos até dos Estados Unidos, né? Que no contexto ainda poderiam ser definidos como irlandeses, né? Que vieram para trabalhar aqui. E tudo isso começa num contexto de colônia planejada, né? Isso foi definido já territórios que seriam ocupados aqui em 1858. Então, em 1858... já se tinha definido que aqui seria a colônia provincial de Nova Petrópolis, teria um território que seria ocupado por esses imigrantes que chegavam. Então já era um contexto assim, como é que eu posso falar? Já tinha essa questão de dominação de território, mas ela tinha que ser aos poucos, né? Porque aqui ainda era uma região que tinha população indígena. Aqui em Nova Petrópolis, né? Essa questão de ser planejado, então... foi indo aos poucos também. Algumas partes já estavam planejadas, então chegaram uma primeira leva de imigrantes, né? Entendendo que antes de ter essa colônia planejada já existiam algumas regiões que hoje são municípios ocupadas, né? Principalmente ali na parte da Joaneta, né? Que a gente chama ali mais para Picada Café, que já era num contexto anterior da imigração, já tinha algumas pessoas ocupando esse local antes, né? Então, quando chegam aqui, esses imigrantes, né, eles ocupam territórios que a gente chama hoje de Linha Nova, Linha Olinda, Vila Olinda, que são ali, hoje a gente considera um marco zero, né, dentro da nossa geografia do município. E aos anos seguintes vão chegando mais levas de imigrantes aqui na região, né, e essas terras, então, vão sendo mensuradas, né, vão sendo medidas e vão sendo definidos territórios novos para essas ocupações, né, então... a gente vai criando localidades, né? Então, a gente tem uma localidade do Pinhal Alto, a localidade da Linha Brasil, a localidade da Linha Olinda, né? Uma jornada difícil, né, para eles, ainda mais de acesso, porque aqui era uma região de poucos acessos de estradas ou coisa do tipo, e quando eles chegam aqui, a única coisa que sobra para eles é preservar a cultura deles, né? Então, eles têm que reconstruir o que eles tinham deixado na pátria antiga deles nessa nova pátria, né? O difícil acesso à colônia de Nova Petrópolis, devido ao terreno dificultoso, impediu a produção em larga escala de alimentos, fazendo com que os imigrantes optassem por enaltecer a sua cultura. Quando Nova Petrópolis vira distrito e ela fica isolada, já vem aquela coisa de preservar a cultura de novo, né? Então, aí começa então a surgir a técnica enxaimel aqui na região, né? Então as casas começam a ser construídas em técnica enxaimel. E a ideia já de fazer um parque para preservar a cultura dos imigrantes, né? Que o objetivo deles era que fosse um parque para a cultura dos imigrantes, não só dos imigrantes germânicos, né? Claro, hoje em dia a gente vê mais a preservação da cultura germânica, porque, enfim, é a cultura do local, né? Bom, o Parque Aldeia do Imigrante, ele foi criado, fundado em 1985, portanto tem 39 anos, e foi um parque constituído com o objetivo de preservar a cultura germânica como um todo, ou seja, através das construções aqui,
da música, da dança, da culinária, do folclore, de todas as manifestações possíveis relacionadas à cultura alemã, objetos do nosso museu, que enriquecem esse local como sendo, vamos chamar assim, um guardião da cultura germânica. Nós temos aqui a aldeia histórica, e a aldeia histórica ela é um conjunto de casas centenárias que foram tiradas de algum ponto do interior do município, alguma localidade do interior do município, e reconstruídas na aldeia. Então, formou uma vila onde nós temos casa do professor, nós temos o museu, nós temos a casa das cucas, nós temos uma capela, nós temos diversas construções que remontam uma vila da época da imigração ou no período da imigração, não no início, mas já um pouco mais avançado. E essas casas, elas têm uma representatividade muito grande, porque elas, na verdade, elas hoje são um cenário vivo da arquitetura, daquilo que se conseguiu preservar agora neste ano que a gente festeja o bicentenário, daquilo que conseguiu se preservar passados 200 anos da imigração alemã. O professor e historiador Jorge Luiz da Cunha explica que após a estabilização das colônias de São Leopoldo e Santa Cruz, o fato impulsionou a expansão para novas terras. Eles imigram, a maioria absoluta fugindo da pobreza, aqui se tornam proprietários. Na colônia de São Leopoldo, fundada em 1824, interrompida a imigração aqui pela Revolução Farroupilha e reiniciada pela experiência da sobrevivência dos colonos de São Leopoldo, Santa Cruz é criada no município de Rio Pardo, que ocupava 2/3 do território do Rio Grande do Sul. E isso é feito no distrito de Santa Cruz, que já era ocupado por açorianos, e inicia na linha de Santa Cruz, né? E depois mostra que a região se desenvolve rapidamente do ponto de vista econômico, além da produção de tabaco, né? Também na produção de alimentos. O que caracteriza a nossa região do Vale do Rio Pardo e Pardinho até hoje. A Nova Petrópolis, né, é uma expansão da imigração estrangeira, mas também de muitos e muitos descendentes das colônias inicialmente fundadas, que são a de São Leopoldo e a de Santa Cruz, que vêm para cá e se tornam aqui também novos proprietários. Os traços da imigração alemã também são percebidas em cidades próximas de Nova Petrópolis, como a cidade turística de Gramado. Aqui, a gente percebe que a cultura está presente na arquitetura, na cultura do povo local, gastronomia e também nos costumes desta cidade. Nós temos nossa própria cultura, nossa cultura única, nossa cultura que veio dos imigrantes, mas hoje é uma cultura brasileira, que passou por vários processos e essa cultura se formou como a nossa identidade, uma identidade que bebe do germânico, que vem dos ancestrais, né, dessa comunidade, e se formou uma cultura única que nós temos, de várias culturas nessas localidades.